Então, você pode acabar descobrindo hobbies muito novos, né? E, tipo, eu mesma, né, fazendo fotografia, eu descobri um hobby absurdo que eu trabalhei durante muitos anos com fotografia. E eu sei que se eu não tivesse ido pra esse intercâmbio, talvez... Não teria nem conhecido. Não teria nem conhecido a Verdade. fotografia, eu poderia nem ter me apaixonado por direção criativa, por marketing, por... Tipo assim, e hoje eu poderia estar, tipo, vivendo um caminho que é completamente diferente do que eu vivo hoje, Exato. que é o mundo da Então, comunicação. na vida são questão de segundos, assim. É questão, assim, de oportunidades. Então, se você tem essa oportunidade, vá. E vá com medo. Porque a gente vive por medo, a gente vive por emoções. Você tem uma Não é frase que eu isso. amo, que é o seguinte: coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo. Entendeu? com medo É demais. fazer com medo. Porque medo todo mundo tem, nós somos seres humanos. Sim. Então medo assim, a gente sempre vai ter. Mas a coragem é justamente você saber que você tem um medo e mesmo assim ir. Fala galera, tudo certinho? Estou aqui com Paula, uma dreamer que fez high school com a gente. Fiz questão de convidá-la para esse Dreams Talk, pra gente trocar uma ideia e ela falar um pouco da experiência. O que é que tá achando do visual de tudo, Paula? Diga aí. Gente, eu tô babando, sério. Adorei a tecnologia, tudo tecnológico. Essa vista também, gente, me faz ter saudades de Recife. Me faz ter saudades de Recife. Atualmente tá morando onde? Tô morando em São Paulo hoje, já faz 2 anos e meio. Então, grande Paulinha é mudança muito viajada, na né? vida. Já morou no Canadá, morou em São Paulo. E é sobre essa viagem no Canadá que a gente vai falar aqui. Por que tu quis fazer um high school? Foi ideia tua? Foi ideia dos teus pais? Tu sempre sonhou com isso? Qual país tu escolheu? Qual cidade? Por quê? Diz aí. Cara, foi assim, meio loucura na minha escolha de intercâmbio. Eu acho que, tipo, isso se aflorou muito em mim. Principalmente quando eu fui pra Disney, né? Na época de 15 anos, que eu fui com um grupo de amizades. A gente foi desde então, eu sempre tive, acho que dentro de mim, uma vontade de querer explorar o mundo, querer conhecer coisas novas, culturas novas. Isso sempre me pegou muito, né? Até pelo fato de antes eu querer fazer relações internacionais. Spoiler, não fiz relações internacionais. Mas eu sempre tive muito isso dentro de mim. E aí, vendo, tipo, outras amizades minhas fazendo intercâmbio, querendo isso, né? Viajar. Uns iam pra Austrália, Nova Zelândia. E aí eu olhei e fiz, putz, pode ser um bom momento, né? Sempre teve aquele sonho, né, americano de querer fazer um high school. Sim. Putz, quem nunca assistiu High School Musical? Vai que e se esbarrava com o achou- Zac Efron lá, né? A gente vai nessa perspectiva, né? E aí eu acabei, né, durante muito Mas tempo... só um ponto, no seu intercâmbio, você encontrou o personagem da Disney, né? Qual o nome dele? Putz, gente, eu conheci o Cole Sprouse de Zack Olha aí, ó. and Cody, Gêmeos a Bordo. Ah, Gente, show, eu vi. Eu me lembro quando eu recebi a foto, eu não acreditei. Eu me tremia, eu acho que eu nunca me tremi tanto, eu gaguejei tanto na vida, gente. Eu tava, tipo, nervosa como se, assim, uma criança vendo assim, porque acho que era um dos maiores crushes da vida. E foi quando ele foi começar a gravar Riverdale. Aí eu tava assim, gente, meu coração. Mas escolher o intercâmbio, tipo, pra mim sempre foi uma coisa que eu queria, né? Então foi uma coisa que eu comecei a, tipo, chegar no pai da cama de manhã e fazer, mãe, e se eu fizesse intercâmbio? Mãe, deixa eu fazer um intercâmbio. Nananana. E aí foi quando a gente tava, assim, parece que foi muito destino, né? Aquela coisa, a gente sabe quando o celular escuta a gente. Sim. Mas aquele momento que eu acho que a TV escutou a gente depois de um grande tempo, que aí surgiu a propaganda, né? De, tipo, do encontro que ia ter de várias agências de intercâmbio no hotel aqui em Boa Eu Viagem. lembro. E aí o pai olhou pra mim e fez, bora. A gente, bora. Não custa nada, vamos lá tentar, né, ver, né? Tentar entender valores, porque a gente não sabia de nada em relação a Sim. valores. E aí a gente foi, né? E no meio de vários estandes, assim, eu comecei a pesquisar. Só que eu tinha um desejo, assim, muito grande por 2 lugares, que era Califórnia, né? Aquele Sim, todo sonho, mundo. Todo mundo. aquele sonho do Diário da Princesa. Dream Californication, né? Exatamente, era o maior sonho. E aí, depois vim à Austrália. Então, eu fui lá muito nesse foco e eu me desprendi dos meus pais. E eu fiz, vou conhecer, vocês se viram aí, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí, eu fui conhecendo, né, vários lugares, várias agências e tudo. E aí, eu só vejo painho conversando contigo. E aí, painho, filha, corre aqui. E aí, né, conhecendo assim tal, aí a gente foi, vocês tinham me mostrado, né, falar tipo, não, vamos lá na Dreams, vamos conhecer, vamos fazer essas coisas. Aí a gente, tá bom. E aí eu fui até, tipo, indo, mas eu tinha chegado lá na outra agência de vocês com a cabeça. Eu quero Califórnia, eu quero Estados Unidos, eu quero aquela coisa. E escolher Canadá, pra mim, não foi nem eu que escolhi, não sei se vocês lembram, mas foi Natália, minha irmã, Sim, que escolheu. Que ela ia fazer um college. Ela fez na ela Greystone College. Acho que foi. Foi, eu lembro. E aí, eu lembro que vocês tinham um livro dessa grossura, de, tipo, todas as cidades e, tipo, de vários lugares.
E numa dessas, a gente tava vendo as cidades do Canadá, mas eu nunca quis ir pro Canadá. O Canadá nunca foi um país que me despertava, que me gerava aquele Aquela desejo. vontade. E aí a gente olhando e tal, a gente vendo as províncias. E aí foi quando a Natália veio e fez, putz, Paulo, vê essa cidade de Qualicum Beach. E aí eu olhei e fiz, cara, eu não quero, é uma cidade pequena, não vai ter nada pra fazer e tal. E aí foi quando meus pais começaram a trabalhar muito essa ideia na minha cabeça. E assim, cara, uma cidade pequena, você não vai ter tanto contato com o brasileiro. Então vai ser uma Isso. boa experiência pra você desenvolver o seu inglês, que é uma coisa que eu sei que você já queria. Né? E aí eu, vamos vendo, mas mesmo assim resistindo. E aí quando chegou aquele papo também de orçamento, de tipo, uma cidade menor, você consegue fazer um intercâmbio um pouco mais longo. Isso. Né? Então, Aí vamos foi te lá. ganhando. Foi me ganhando, e aí eu fui vendo também os programas, né, que a região, né, porque os intercambistas de lá não é só, tipo, Qualicum, é um grupo de, tipo, Qualicum e Parksville, que são cidades completamente vizinhas. Então, o programa, tipo, ele juntava muito todos os intercambistas das duas escolas que tinham lá, que era a Balinas em Parksville e a Qualicum de Qualicum. Então, a gente, tipo, fazia programas juntos, desde, tipo, programas de escalada, viagens juntos de Arretado. esqui, tipo, boliche. Tinha muitas atividades que o colégio proporcionava, né? Então, isso foi me ganhando. Isso foi me ganhando, até o momento que a gente bateu a tecla e fez, vamos. E aí eu fui. Tá curtindo e quer saber mais sobre High School? Faz o seguinte, não perde teu tempo não. Fala com um dos especialistas daqui da Dreams Intercâmbios, que com certeza a gente vai achar o melhor programa que seja mais interessante para você, tanto no quesito de lugar como de preço. Perde tempo não. Clica aqui agora e fala com a gente. A gente escolheu o Canadá, você fechou. Primeira coisa assim, bem rápido, sim ou não? Se arrependeu de ter escolhido o Canadá? Não. Fez certo? Fez. Se arrependeu de ter escolhido uma cidade pequena? Não me arrependo. Teve muitos prós e contras, mas olhando hoje, acho que um longo prazo, ter escolhido uma cidade pequena, pra mim, foi tipo uma experiência Única, né? única. É muita coisa, é muita E novidade. assim, eu acho que você fica mais próximo da cultura, né? É. E até assim, o que eu noto muito falando das experiências aqui que eu vejo, que muitos estudantes que escolhem cidade grande, às vezes eles não têm muito relacionamento com a host family. Por que eu digo isso? Porque a família tá trabalhando o tempo todo, não é aquela família de cidade menor, tudinho, que tem tempo para se dedicar para os estudantes. E Paulinha, deixa eu te perguntar. Vamos falar, chegou no Canadá, principais desafios. Chegou lá, tinha um transfer, chegou no aeroporto de Vancouver, foi para Vitória, né? Foi. Possivelmente. Foi. E me diz uma coisa, chegou lá, família foi te pegar, foi um motorista, como é que foi desde o primeiro momento? Não, foi eles mesmo, eles vieram me buscar. Era um aeroporto muito pequeno, não me lembro se era Nanaimo, eu acho que era Nanaimo, não era nem Vitória. Nanaimo, não era? Que era, Nanaimo ainda até mesmo mais perto que Vitória, acho que Vitória era em torno de 4 horas, Nanaimo já era mais 40 minutos. Show. Então eles foram me buscar, foi todo mundo me buscar, né, minha host mom, minha host nana, né, que era a mãe da minha host mom, e a minha host sister, que era uma mexicana na época. Que no caso tu tava morando numa casa que tinha outra estudante lá, outra intercambista. Eles Arretado. tinham uma cultura muito grande de pegar intercambistas, né? Tipo, minha host mom na época, ela, até hoje, né? Ela tem 2 homens, né? 2 filhos, que já eram adultos na época que eu fui, então ela sempre sentia a falta desse movimento em casa. E como ela era só ela e, tipo, a mãe, elas começaram a pegar muitos estudantes. Tipo, ela tem, assim, uma rede de filhas internacionais absurdas. E então, eles te até abraçaram hoje, como gente da família mesmo? abraçaram. Nossa, Que eu bom. acho que uma das coisas que me ajudou muito nessa adaptação foi ter esse suporte da família. Porque era muito gostoso, assim, fazer programas juntos, tipo, café da manhã juntos. Eu sempre tive muito isso, Vocês foram, né? por exemplo, assim, iam pra alguma programação juntos fora da casa? Ela adorava fazer essas coisas. A gente já viajou pra Vitória juntos, Que pra legal. passear. A gente ia muito pra Nanaimo. A irmã dela, ela tinha uma irmã que também morava em Parksville. A gente ia muito pra casa dela, fazia muito programas em famílias, todo mundo juntos. Então não era só aquele núcleozinho de nós 4. Às vezes também vinha todas as irmãs dela, a gente fazia passeios maiores, a gente ia pra visitar cascatas, fazia muita coisa junto. Desde também, tipo, tomar café, sair pra jantar fora. Que Era uma legal. dinâmica muito gostosa. Eles realmente, tipo, eles fazem de tudo, né? Até hoje, acompanhando a minha host mom. Acompanham de, tipo, fazer realmente a E experiência tu de ainda tem família. contato com ela? Tenho. De vez em quando a gente ainda troca umas mensagens, assim, né? Obviamente não tanto quanto a frequência, Lógico, né? Mas normal. a gente acompanha, comenta as coisas uma da outra, às vezes dá uma mensagenzinha. Aquele inglês um Incrível. pouco enferrujado, né? Depois de quase 10 mas anos. ainda Mas fala. fala.
primeira coisa, janeiro, adaptação com frio. Tu chegou no período de inverno. Foi. Cidade, tudo bem que não é a cidade mais fria do Canadá, mas é uma cidade friazinha se a gente compara sobretudo com Recife, né? Que a gente só tem duas estações, verão e verão com chuva. Como é que foi essa adaptação? Cara, então, lá, o inverno lá, tipo, é frio e seco. Né? Mesmo estando numa ilha, tipo, às vezes aquela garoinha, assim, mas não é tanto. Mas foi a primeira vez que eu peguei a sensação de, tipo, 0 graus. Entendi. Então, teve dia que eu acordei e eu olhava pro nada, porque meu cérebro não funcionava, gente. Meu cérebro não funcionava, eu não sabia falar um hi. Um hi não saía da minha boca, um good morning também não saía da minha boca. Não, hoje tá falando até good morning, não é do sotaque bonito. A olha. gente, o sotaque ainda permanece um pouquinho em algumas Coisa palavras boa. fáceis. Mas minha vida só começou a funcionar depois do cafezinho. Minha vida só funciona até hoje depois do cafezinho. Mas eu acho que o problema pra mim, tipo, o frio foi aquela coisa. Acho que era muito mais a dificuldade de acordar, né? Porque hoje mesmo você tá, tipo, naquele friozinho gostoso. Quem é que quer acordar, né? Então, acho que o maior E a problema cidade é também é mais muito isso. preparada, né? Tem Era. aquecedor em tudo, né? Não, tudo. Todos os lugares que você vai tem aquecedor. Desde, tipo, das salas de aula até ambientes mais macros mesmo, né? Porque a escola, ela tem vários ambientes. Desde, tipo, biblioteca, corredores imensos, várias salas e tudo. Sim. Todas as salas tinham aquecedor. Porque é uma temperatura muito fria, não tem Então como tu não você sentia aguentar. o frio mesmo ao longo do dia, porque todo lugar que tu tava tinha Era, além de ter levado roupas super equipadas, né? Roupas térmicas, casacões, né? Nos ambientes, tipo, era muito, muito tranquilo transitar, né? E como eu andava muito, né? Tipo, tinha dias que eu ia andando pro colégio, que era andar em torno de 20 minutos. Isso que eu ia te perguntar, o teu trajeto pra escola era a pé. Tinha dias que não, tinha dias que sim. A depender do Os horário dias de muito... não, tu ia com quem? Com a minha host mom. Porque o trabalho dela era do lado do colégio, era de, Que tipo, bacana. questão de 3 minutos de carro. Ela deixava a gente lá e ia. Era só, se não me engano, um dia na semana, que era um dia que ela não ia trabalhar. Então ela fazia, vamos andando. E aí era um trajeto Aí a super tu e a tranquilo. mexicana, que era a tua Era. host sister. Mas era super tranquilo, a gente ia assim, e aí batia aquele friozinho, né? Mas nada que um gorro, talvez o capuzinho felpudo não resistisse. Sim. Mas era super tranquilo, e ter esse suporte deles também foi maravilhoso nesse processo de E adaptação. tem alguém pegava aqueles transportezinhos amarelos ou não tinha na tua cidade? Pegava, mas era a galera mais que morava um pouco mais distante. Mais Se eu não me distante, engano, né? era em torno de, Acima tipo, de 4 quilômetros. Eu acho que É era. o padrão. Era. Porque é o seguinte, dentro de 4 quilômetros tu pode pegar, se for rota, e tu paga um valor. Acima de 4 quilômetros não se precisa. Que bom, que bacana. Então, mas aí tu fazia a pé, então devia dar mais ou menos um quilômetro, ponto alguma coisa, né? A distância. Era super pertinho. O problema, eu levava esse tempo, porque às vezes a gente demora, né, um pouco pra acordar e pra processar, mas também porque tinha muitas ladeiras. É uma cidade que, por mais que, tipo, ela seja numa ilha, na parte litorânea mesmo, era uma cidade completamente cheia de morro. Muita ladeira, né? Então, assim, cansa. Eu Cansa, mas imagino. ainda no frio, né, aquele friozinho um pouco mais seco, que você fica... A gente não é acostumado, Falava, então saia qualquer coisa... fumacinha. Não, qualquer coisa, a gente tava assim de manhã e pra mim isso era novidade, né? Então era aquela criança que ficava assim, ó, o tempo Poxa, todo. a primeira vez que isso aconteceu, eu ficava... e ficava sobrando pra ver, era muito bom. Eu adoro Muito fazer bom. isso, gente, eu adorava. E... Paulo, me diz uma coisa. Primeiro dia de aula, a gente já tá falando que chegou na escola. Qual foi o impacto? Cara, foi um pouco desesperador, né? Aquele medozinho assim, porque eu acabei indo pro colégio, acho que uns 2 dias antes do primeiro dia de aula mesmo, porque foi quando eu fui montar minha grade. Sim. Então, e aí quem me levou nesse dia foi minha host sister, ela me apresentou um pouco o colégio, né? Mas eu sou uma pessoa um pouco perdida visualmente, então eu demorei um pouquinho pra me adaptar ao colégio em si. Mas é aquela coisa, né? Às vezes você tá no mapa e você, tipo, cara, você não sabe onde é que fica tal sala. Então eu acabava me atrasando pras aulas e lá Sim. eles não são tolerantes que nem aqui, né? De, tipo, até porque a gente não tem esse movimento de trânsito entre salas. Sim. E aí lá eles Porque olhavam pra aqui cara da o que gente. acontece é o seguinte, o professor muda de sala e tu fica na sala, né? Lá, no caso, tu mudava Era de sala. De sala depender, porque tinha cada sala que era adaptada à necessidade daquela matéria. Então tinha laboratórios, tinha outros tipos de estrutura, né, de guarda-roupa que às vezes tinha algum tipo de químico, essas coisas. Então não fazia sentido realmente o professor estar andando com tudo isso para todas as salas, né? É diferente, Entendi. que aqui a gente tem laboratórios específicos e a sala de aula da turma, mas lá não. Então lá é tudo muito integrado nesse estilo. Mas foi difícil um pouquinho, né, se adaptar, se situar,
Mas depois eu acho que, tipo, uns 2 meses a gente pega, né? A gente escuta umas reclamações aqui e ali, de atraso. Mas depois de um tempo, assim, você acaba se acostumando, dinâmica, vai se localizando. Aprendendo, né? Se aprendendo. E depois, quando você pega, você primeiro chega na sala. Ah, já sabe, show de bola. E o seguinte, aí tu chegou, tu fizesse lá a escolha das grades. O seguinte, vamos falar, até que muita gente tem dúvida, eu queria até te perguntar isso. Falando de Canadá, tu chegou, tu pode escolher qualquer matéria, como é que é? Não. Fala isso aí. Não, isso vai depender muito também do seu próprio colégio que você faz, tipo, estuda aqui em qualquer lugar do Brasil, né, que você esteja hoje. O meu, por exemplo, eles falaram que eu tinha algumas matérias obrigatórias, que no caso eram 4. Que era alguma de exatas, alguma da área de biologia, né, que poderia ser, na verdade, não biologia, mas biologia ou química, por um exemplo, física. Alguma de linguagem, né, e uma de... Eita, gente, me esqueci. E de histórias. E de, tipo, porque é o seguinte, tá as 4 obrigatórias do Brasil. Você tem que fazer uma de idioma, que na maioria das vezes é inglês, tem gente que opta por francês, às vezes. Você tem que fazer uma de exatas, né, que é voltada à matemática, uma de ciências, que pode ser biologia, anatomia, e outra de ciências sociais, que é história, geografia, e tem que fazer educação física. Ou participar de algum esporte para poder validar. Como se fizesse negócio de aula de peso, né, de weight. A minha aula de weights class, ela acabou sendo no 2º semestre. Porque aí no primeiro, né, tipo, em questão da aula de esportes e academia em geral, pro meu colégio do ensino médio, eles disseram que era optativa. Então, eu tinha que fazer isso obrigatoriamente. Então, quando eu fui, né, eu tinha ido com a pretensão de ficar 6 meses apenas. Então, eu tive que cumprir aquela carga horária. Então, eu escolhi a aula de biologia, né, que era biologia 11, que eles chamavam para, tipo, os juniors antes dos seniors. Tive aula de inglês, só que no caso eu fui para, tipo, do primeiro ano, né, pra 10th grade. E aí eu fiz também social studies, que aí era onde embarcava história, geografia, estudos sociais. E eu fiz pre-calculus class, que aí é matemática. Então foi, tipo, muito repetitiva essa matemática pra mim. Tu era uma das primeiras de sala de matemática? Era. Porque... Todo mundo que vai lá para os Estados Unidos, Canadá, diz que é um dos primeiros de sala, porque a matemática é mais leve que aqui, é cobrada aqui. Não, exatamente. No que era de 2º ano do colégio, né, eles estavam aprendendo Bhaskara na época. Entendi. E pra mim isso era coisa que eu tinha aprendido, tipo, Bhaskara é a 8ª série, 9º ano. Exatamente. Então, pra mim, matemática nesse ano foi mais tranquilo. E aí, né, quando eu acabei estendendo, né, o intercâmbio, eu acabei optando por outras matérias. E aí foi quando eu entrei também, né, tipo, além de biologia, né, que eu fiz biologia 12, eu fiz pre-calculus 12, que é matemática 12. Só que ela era já um pouco diferente, foi coisas realmente novas, aí eu aprendi mais o senior year, né? E aí eu fiz weights class, que era aula de academia, né? Era realmente, tinha uma mini academia dentro do colégio. Então foi aula de musculação, foi você aprender a fazer exercícios físicos, treinar. Que legal, e tinha aula pra isso. Tinha. Vê, isso que é muito massa, velho. Não, tinha muitas outras coisas. A outra aula foi de fotografia. Fizesse aula de fotografia na grade do teu currículo. Foi. Isso que eu acho massa no high school, porque quando a gente vê aqui, eu pelo menos eu sou muito crítico disso. A gente tem que aprender matemática, física, química, geografia. E lá eles te dão uma abertura muito maior. E tu, quando vai fazer um ano de high school, tu, pelo menos se for no Canadá, tu vai fazer as 4 obrigatórias e depois tu pode fazer 4 do assunto que tu quiser, pô. Tem gente que tem aula de marcenaria, alunos da gente. Você tinha aula de marcenaria, tinha coisa de, se eu não me engano, também. Drama, teatro. Tinha drama, tinha aula de culinária também. Isso é arretado. Tinha muitas aulas super interessantes, assim, que eu olhei e fiquei tipo, putz, me gerou grandes dúvidas, mas eu fiquei muito feliz de ter escolhido as que eu escolhi. Foi muito gostoso, assim, descobrir novos hobbies também, isso é muito importante. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou até que fez aula de weight, né? E tu me dissesse, né, antes da gente começar a gravar esse podcast, que teus amigos canadenses que tu fizesse foi nesse tipo de aula, né? Foi. Me conta como é que é essa interação. Tem gente que acha que vai ficar amigo de uma hora pra outra de todo mundo. Qual é o passo a passo pra isso? Me fala. Cara, é muito difícil, até porque eu também saí de lá apanhando pra fazer amigos canadenses, né? Mas, assim, eles são pessoas, normalmente, tipo, pela galera que eu estudei, né? Hoje, obviamente, quase 10 anos depois, pode ser que as galeras estejam um pouco mais tranquilas. Mas a gente tinha muita sensação, né? De tipo, eu não vou fazer muita amizade, porque, putz, se eu faço amizade aqui, daqui a 6 meses a galera vai embora, o que adianta, sabe?
Então, assim, uma maneira que a gente fala intercambistas em geral, a gente viu que era uma maneira muito legal de você não só fazer amizade com outros intercambistas, mas como também com canadenses, era através de esportes. De, tipo, matérias um pouco mais lúdicas, por exemplo, fotografia e weights, que foi o meu caso, né? Mas teve um amigo meu que participou de time de vôlei, futebol, e foi onde eles começaram a se ingressar, né? Porque você, querendo não, entra na rotina daquela pessoa, né? Sim, exato. É uma matéria que você vai estar, tipo, fazendo todo dia com a pessoa. Tipo, não é que nem aqui que você, tipo, segunda e quarta você tem biologia, terça e quinta você tem matemática. Não, tipo, todos os dias você tem as 4 matérias que você escolheu. Aí eles só invertem os horários, tipo, um dia da manhã é tipo A, B, C, D, A, B, C, D. E aí, às vezes, no segundo dia, B, A, D, C. Sei, então, muda assim, só a ordem. Muda só a ordem. Então, você acaba ingressando na rotina daquela pessoa. E o esporte, querendo ou não, é uma maneira muito mais lúdica, né? Não tem aquela pressão de tirar aquela nota boa, de ser aquele bom estudante. É um momento que você, todo mundo... E tá todo mundo fazendo algo em conjunto, né? Principalmente se a gente fala de esporte em conjunto, por exemplo, vôlei. Todo mundo tentando acertar junto. Basquete, todo mundo tentando acertar junto. Eu encorajo muito os nossos estudantes aqui de high school, digo, olha, entrem em todos os tipos de esporte. Façam esporte. Teve um estudante da gente que entrou no varsity. Só pra ter uma ideia, o time principal nas escolas americanas é o varsity. E ela entrou e ela competia. Ela viajava dentro da Califórnia. Sim. Pra poder competir, e ela fez grandes amigas americanas por causa disso, né? Mas exatamente, tipo, você tem que encontrar, querendo ou não, tipo, quando a gente vai, é muito mais fácil de fazer amizades intercambistas, né? Principalmente com brasileiros que estão na mesma situação. Mas no meu caso, no meu primeiro semestre, eu não tive ninguém brasileiro comigo, então eu era a única brasileira. Então o inglês foi lá pra cima. Foi, não, meu inglês melhorou muito de, tipo, 3 meses em diante, né? Que é quando a gente acaba, tipo, realmente seguindo o passo da adaptação, né? Você termina a adaptação com 3 meses e aí depois você é desinibida, né? E então, os intercambistas, assim, é muito mais fácil você interagir porque eles estão na mesma situação que você, né? Tipo, em um outro país, falando uma outra língua diferente. E o inglês não é a primeira língua de ninguém. Sim. Então, não existe aquele julgamento, não existe nada, entendeu? Todo mundo só ali pra ter experiências, viver, ser feliz juntos, sabe? Então, mas os canadenses não, tipo, eles já têm, tipo, na cabeça ali um pouco mais o que a gente tem aqui em relação a, tipo, universidade, a querer entrar numa faculdade. Sim. Né? Então, eu acho que são momentos de vida diferentes, né? Com certeza. Aí o ponto-chave, o ponto em comum é justamente essa questão de esportes. É um momento em que você sabe que, tipo, é trabalho em equipe, né? Que, tipo, esporte você não faz sozinho. Exato. É raro o esporte, tipo, beleza, um tênis, mas até mesmo tênis. E ainda assim, ainda tem o pessoal que tá treinando contigo, judô, tudo isso, né? Pois é, então, assim, você encontrar coisas em comum com eles faz com que essa aproximação seja um pouco mais fácil realmente, né? Então o estudante também tem que fazer sua parte para poder integrar lá. Não, eles não podem simplesmente achar que você num cantinho assim, alguém vai interagir com você. Chegar, exato. Não é. A gente aqui brasileiro, a gente é muito mais caloroso nessas partes, mas o estadunidense, canadense, qualquer outra pessoa de outra nacionalidade que não seja principalmente a latina, eles são mais frios. Então eles não vão olhar pra você e tipo, aquela pessoa tá sozinha. Tu tem que fazer a tua parte. Tem que fazer a tua parte, tem que chegar e falar tipo um hi errado, sabe? Sim. Você tem que perguntar um how are you? My name is, tipo, uma coisa completamente gaguejando, nervoso, mas você tem que se mostrar disponível, sabe? De querer fazer parte. Entendi. Às vezes até mesmo você se juntar, né? Que às vezes você faz, tipo, aulas em duplas, né? Tipo, você se juntar com alguma pessoa, você demonstrar esse interesse em conhecer a pessoa, já é um ponto muito bom, entendeu? E cara, você desenvolve tanto o inglês, mas como também muita habilidade de adaptação, de comunicação. É uma coisa que pra mim, tipo... Cara, eu já uma pessoa muito comunicativa. Tu já conversa muito. Obviamente, a gente se colocando numa situação completamente diferente, país diferente, não, você dá uma resinha, você se intimida um pouco. Você dá medo, dá aquela angústia, dá aquela insegurança. E falando em medo, qual era o teu principal medo? Eu acho que o meu maior medo, acho que era em relação a não me adaptar. Durante, acho que, os 3 primeiros meses, eu tive muitas crises de, tipo, não me adaptar, e estar naquela cabeça de, tipo, o que eu vim fazer aqui, sabe? Tipo, eu não tô tendo muita amizade, tal coisa, chorava e tal, mas depois de um tempo, quando você vira uma chave... Quis renovar e tudo? Foi só pra fazer 6 meses, ficou 1 ano? Pois é, né? Tá vendo, gente? E queria ficar 1 ano e meio. Queria ter ficado 1 ano e meio. Essa culpa eu jogo em Painho. Desculpa, Painho. Te amo, Rogério. Mas eu queria ter ficado. Eu queria ter ficado 1 ano e meio. Eu senti que eu me adaptei muito bem depois dos 3 meses, né? Principalmente depois do meu segundo semestre. Eu fiz amizades muito boas, né? Que era aquela turma que já ia ficar 1 ano. Então, eles iam automaticamente, tipo, embora só em julho. E foi quando eu
realmente criei o meu grupinho, eu criei amizades, fiz amizades com mais canadenses também. Então eu queria ficar pra me formar junto com o pessoal. Entendi. Eles iriam se formar, né, o senior year. E aí eu ia participar daquela ideia do prom, de tudo, assim, com os meus Eita, ia ser amigos. arretado. E era o que eu queria ter feito, né? Mas aí, infelizmente, não deu Não por deu. questão de, tipo, eu tinha que me formar aqui também. Começar a pensar em faculdade, né? Então, Mas passou um aninho, foi top. Não, maravilhoso. E me diz uma coisa que eu tenho dúvida, e todo mundo fala, né, que a gente vê em filme, essas coisas. É aquele bandejão de almoço. Fala um pouco da tua rotina. Tá. Tu tomava café de manhã, Aham. né? Quem fazia o café da manhã? Vocês mesmos ou... Era, a gente fazia em casa mesmo. Às vezes a gente comprava, tipo, um cereal, um coisa assim, tipo um sanduíche. Era mais simples, né? Era, em casa era tranquilo. E o almoço na escola, como é que era? É aquele negócio que a gente vê em filme mesmo, que tem a bandeja que vai passando. No meu colégio, não. Como é que Pode era? ser que existe em outros, né? Sim. Mas no meu não era. Tipo, era cada um levava seu lanche por si. Era comida assim por fora. E, tipo, tinha muita gente que ia na Mas cidade. tua escola não dava comida. Tinha uns que sim, tinha umas coisas que sim, mas eram umas comidas assim que, tipo, eu não gostava muito. Entendi. Nem eu, nem muitas pessoas não gostavam. Era hambúrguer, batata frita, essas coisas. Não, às vezes, tipo, do nada vinha um chili, do nada, comida assim. E, tipo, às vezes eu já comi lá e cá, mas, tipo, eles davam frutas. Lá tinha, às Sim. vezes, quando você chegava no colégio, tinha alguns pontos específicos, umas bandejonas de frutas que você pegava. Pegava e comia. Mas o almoço em si eu não gostava muito, né? Nem eu, nem muitas pessoas. Então o que a gente fazia era, ou a gente levava comida, ou a gente ia, tipo, downtown, que era, tipo, 3 minutos andando, e aí comprava Do alguma lado, uma coisinha. cidade pequena é tudo isso, que é tudo do lado. Nossa, minha... O susto. Susto da porra. Ai, que susto também, gente. Meu cara. Me pegou sem fazendo Eu que era propaganda de novo. Eu também. Vamos lá. Aí eu tava falando de que das comidas de downtown. Aí eu falei, né, o bom é que bom que cidade pequena é tudo próximo, né? Não, coisa assim, de 5 a 10 minutos andando, você tinha o que comer, sabe? Tipo, tinha cafeterias, tinha até, tipo, um supermercado lá, aqui dentro do supermercado, tinha várias comidas, tipo, desde salada, comida chinesa, há várias outras coisas. Então, assim, era muito tranquilo você ir lá, pagar, tipo, $5 em alguma refeição, voltar pro colégio, comer e voltar pra aula. Show de bola. E deixa eu lhe aproveitar e perguntar outra coisa aqui também. Tu tinha falado até antes pra gente que tu conheceu gente de vários lugares do mundo. Como foi essa experiência? Porque a gente às vezes vai, vou só pra aprender inglês. Eu sempre digo, né, quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu morei na Inglaterra e eu fui com o intuito de aprender inglês, que eu tinha levado não da Red Bull, é um storytelling até legal. Mas quando eu cheguei lá, eu convivi com espanhol, italiano, latino, árabe, muçulmano, tudo. Como foi essa tua experiência? Dá pra viver isso num high school? Demais. Gente, high school, pra mim, é onde mais tem intercambista. E principalmente intercambista que está, tipo, 100% muito mais aberto, né? Porque a gente Sim. é jovem, é muito diferente da cabeça adulta no mundo profissional. Mas quando eu fui lá, eu tive vários amigos de, tipo, hoje amigos que eu até falo, que são espanhóis, alemães, tem amigos brasileiros, né, também, que eles acabaram chegando no outro semestre. Mas conheci gente da Holanda, conheci... que mais? Nossa, teve espanhol, italiano também conheci. Aquela tua amiga alemã. As pessoas falam que, tipo, a melhor maneira de você aprender hoje é você estar entrando numa rotina, né? Entrando na rotina. Cara, por mais que, por exemplo, você faça 10 anos de inglês, que foi o meu caso antes de eu viajar, bate a insegurança, porque você nunca teve aquela conversa, né, com aquela Verdade. pessoa. Mas quando você começa a ter conversa, se adaptar a essa rotina, tudo, é onde... Seu problema maior era o listening ou o speaking? O speaking. Porque Era, eu ficava nervosa. O meu é mais o listening. Não. Até hoje, sabe? O speaking eu saio tudo, sai falando. Às vezes errava umas coisinhas ou outras, mas falava tudo. Agora o listening eu também sempre falo muito, né? Agora o listening eu tinha uma dificuldadezinha maior. Deixa eu lhe perguntar, maior desafio que você teve, se você pudesse dizer. Pois eu acho que foi realmente a virada da chave da adaptação. Que é a adaptação dos primeiros 3 meses, né? Porque querendo ou não, é uma mudança muito brusca na sua vida, né? Sua rotina. Tipo, você simplesmente não pode
querer conversar com seus pais de diferença de fuso, sabe? Tipo, Sim. era 5 horas antes. Era. Então, às vezes, quando eu ia dormir, tipo, meus pais já estavam dormindo havia muito tempo, sabe? Eu não tinha aquela minha amiga que eu podia ligar pra fofocar, Entendi. essas coisas. Mas eu acho que, E a assim, pessoa cresce muito, né? Amadurece muito, né, Paula? amadurece demais. Então, eu acho que você conseguir se adaptar. Conseguir se adaptar é uma coisa muito difícil, né? Você entrar em uma rotina nova, falar o inglês 24 horas por dia, porque é uma coisa que a gente trava, a gente tem medo, a gente tem Às insegurança. vezes dá a uma gente canseira gagueja. mental, né? Teve alguma bronca? Como foi o suporte aqui da Dreams pra poder te ajudar nesse... Cara, foi muito grande o suporte que eu tive na época, né? Eu me lembro que, antes mesmo de eu embarcar, criaram um grupo comigo no meu WhatsApp. Que aí foi o pessoal responsável junto com os meus pais. E aí, nessa época, né, a gente, tipo, era sempre mandando mensagem. E aí, Paulinha, conseguiu embarcar? Paulinha, onde é que você tá? Tá bem? Tipo, todo aquele processo de trajeto de aeroporto, né? Porque foram 28 horas. 28 horas de voo. Mas foi muito tranquilo e teve muito suporte da Dreams, porque por mais que, às vezes, eles mandavam, né, tipo, tá tudo bem no grupo e tal, você, beleza, fazer tudo bem. A gente sabe que, tipo, o que tá passando na cabeça de um intercambista de 16 anos. E às vezes eu não queria verbalizar pros meus pais. Entendi, tipo, ainda mais que eles estavam no estou grupo, né? insegura, estou com medo. Não, e às vezes vinham comigo no privado e perguntavam, você realmente tá bem? Tá precisando conversar? Então eles davam todo esse suporte pra além do, tipo, de um pós-venda, de uma ajuda financeira, né? Tipo, de pai às vezes mandar dinheiro e aí vocês faziam uma troca pelo canadense e depositavam no meu Isso. cartão. Tinha esse suporte também, né? Porque a gente sabe que a adaptação não é fácil, né? Principalmente Exato. longe de casa, sem amigos ainda. E aí, a partir do momento que eles começaram a ver que eu tava me soltando muito mais, tava vivendo a vida muito mais, porque eu postava muita coisa, gente. Eu posto Sim. muita coisa. Minha vida é um livro aberto e eu Então- adoro isso. Então foi quando eles começaram a, acho que, se soltar, né? De, tipo, perceber de que, tipo, ela tá indo bem, tá se virando. Deixaram até ficar mais 6 meses? Foi uma luta e tanto, hein? Eu me lembro que eu escrevi, assim, um textão. E aí, não me lembro se tinha sido tu ou outra pessoa, mas também foi lá. Não, Rogério, deixe. E aí, depois de um tempo, assim, acho que foram uns 2 meses convencendo, batendo na porta, assim, dos meus 30 últimos dias de intercâmbio. O pai fez, não, beleza, bora estender. Que massa. aí, E deixa a estendeu. sua mensagem pra quem quer fazer um high school, tem aquela dúvida por que ela deve fazer. Gente, façam. Se você puder fazer um intercâmbio, eu acredito que é uma das melhores mudanças assim, que você pode ter na sua vida. Acho que é um dos primeiros grandes momentos que você pode ter de, tipo, realmente de testar e de ver o que você quer pra sua vida, né? De, tipo, se realmente botar aquele desafio de conhecer pessoas novas, se lançar pro mundo, né? Eu acredito que isso foi uma das grandes coisas que me motivou muito hoje a sair de casa, né? Hoje eu moro em São Paulo, moro sem os meus pais. E eu sei que eu botei na minha cabeça e putz, se eu... Tá com quantos anos, 16 Paulinha? 2 anos e meio que eu moro em São Não, Paulo. tu tá com quantos anos? Eu tô com 24. Então, com 22,5, tu já fosse morar sozinha, São Paulo, cidade grande, né? E eu sei que, assim, o meu intercâmbio foi primordial pra isso, né? Querer sair de casa, querer buscar novas coisas, ver que o mundo é muito grande. Sim. Então, quando bateu assim na porta de tipo, cara, eu tô me mudando pra São Paulo, é uma cidade completamente nova que eu não conheço ninguém, eu olhei e fiz, putz, mas com 16 anos eu fiz a mesma coisa. E ainda Exato. com um idioma completamente diferente. Eu consigo. Sabe? Então, E a adaptação foi adaptação. muito mais fácil lá em foi São muito Paulo. mais fácil, porque eu já tinha essa independência, né? Eu sabia Sim. como me virar. Não era como se eu fosse simplesmente uma nova pessoa, tipo, tendo um novo movimento, tipo, que eu nunca tinha feito antes. Sim. Não, eu tinha feito esse movimento. E foi muito bom isso pra mim, né? Porque me abriu, assim, de, tipo, confiança, você consegue falar mais, você vira uma pessoa muito mais desinibida. Então, você pode acabar descobrindo hobbies muito novos, né? E, tipo, eu mesma, né, fazendo fotografia, eu descobri um hobby absurdo que eu trabalhei durante muitos anos com fotografia. E eu sei que se eu não tivesse ido pra esse intercâmbio, talvez Não teria nem conhecido. não teria nem conhecido a Verdade. fotografia, eu poderia nem ter me apaixonado por direção criativa, por marketing, por... Tipo assim, e hoje eu poderia estar, tipo, vivendo um caminho que é completamente diferente do que eu vivo hoje, Exato. que é o mundo da Tá, comunicação. na vida são questão de segundos, assim. É questão, assim, de oportunidades. Então, se você tem essa oportunidade, vá. E vá com medo. Porque a gente vive por medo, a gente vive por emoções. Eu sei, tem uma É frase que eu isso. amo, que é o seguinte: coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo. Entendeu? com medo É demais. fazer com medo. Porque medo todo mundo tem, nós somos seres humanos. Sim. Então medo assim, a gente sempre vai ter. Mas a coragem é justamente você saber que você tem um medo e mesmo assim ir. É. Paulinha, muito massa, muito massa. Eu vendi pra ti há 8 anos atrás, 9 anos atrás, na verdade. É Vendi verdade. há 8 anos atrás, tu viajastes.
É muito bacana ver teu sucesso, teu progresso morando em São Paulo aí agora, tá vendo? Mais uma pernambucana dando honra pra gente lá no Sudeste. Trabalhando. E, poxa, muito obrigado pelo teu tempo ter vindo aqui, tudo por compartilhar tua experiência, o intercâmbio também pra mim foi show. E é isso, pessoal, estamos terminando mais um Dream Talk aqui, certo? E fica ligado aí, porque toda semana temos mais conteúdos e mais informações pra vocês. Fui, valeu! Tchau, gente. Obrigada.